Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos discutir um assunto muito importante para desenvolvimento de software, que é a área de prototyping. Mais especificamente, protótipos de interface gráfica com o usuário, para que a gente possa validar junto com o nosso cliente as ideias do software sendo desenvolvido. Esse mini curso de protótipos vai ser dividido em módulos e esses módulos divididos em aulas curtas, que serão gravadas no decorrer dos próximos dias. Então, esse primeiro módulo é um módulo bem simples, é um módulo que faz apenas uma introdução apresentando quais são os objetivos específicos desse curso. Então, de maneira rápida e sucinta, esse curso tem como objetivos mostrar como que a técnica de prototipação ou prototipagem cria uma experiência melhor com o nosso usuário com relação ao produto, ao design que nós estamos desenvolvendo. Além de mostrar a importância dos protótipos para a criação dessa melhor experiência, nós vamos cobrir também questões de como trabalhamos com fidelidade de protótipos, dependendo do local que nós estamos dentro de um processo de design centrado no usuário para protótipos. Então, nós vamos ver que existem fidelidades dos protótipos, especificamente baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade, e o uso delas de maneira simplista, diremos assim, varia de acordo do momento que você está no processo de desenvolvimento. E também vou apresentar para vocês algumas ferramentas que facilitam a atividade de prototipação e que nós podemos usar durante a criação dos nossos protótipos. Já nesse segundo módulo, eu vou falar um pouco sobre prototipação a partir de várias aulas. Especificamente, eu vou comentar nessa primeira gravação sobre rascunhos, wireframes, mockups e protótipos, mas também vamos responder nesse módulo por que nós prototipamos e também vou alertar um pouco sobre o tempo e o custo que nós temos para criar protótipos, que isso pode ser um empecilho. Então vamos começar com rascunhos, wireframes, mockups e protótipos, podendo dar diferenciação entre esses termos. É muito comum na prática, vocês vão perceber, nós usamos o termo protótipo para englobar qualquer um desses termos, embora existam diferenças conceituais entre eles. Eu vou apresentar as diferenças, mas vocês vão perceber que é muito comum na prática as pessoas falarem protótipo. E o protótipo pode ser, às vezes, um rascunho, pode ser um wireframe, pode ser um mockup, ou pode ser realmente um verdadeiro protótipo com todas as interações já definidas. Tá? Mas vamos discutir um pouco, só separando essas definições, mas lembrando que no dia a dia é bem comum usarmos apenas o termo protótipo. Então, os projetistas, pessoal de design de produtos, de software, eles normalmente escutam esses termos, sketch, wireframe, mockup, protótipo. Todos eles estão relacionados e muitas vezes nós chamamos todos de protótipos, mas eles na verdade são diferentes. Então trouxe até um desenho aqui, uma forma de você enxergar dentro de um ciclo iterativo incremental, onde a sua ideia vai evoluindo ao longo de feedback loops de interação com o cliente, de feedback do cliente e aperfeiçoamento do seu protótipo. Você parte desde um sketch até chegar na versão final, que é o seu protótipo, passando pelos estágios de wireframe e mockup. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o sketch é um rascunho, um desenho, né? Então, é um desenho à mão. Você pode ter também algumas ferramentas em software que auxiliam você desenhar no formato como se tivesse sido handmade, como se tivesse feito manualmente, né? Tem ferramentas que têm essas características, mas não deixa de ser um rascunho, né? E qual que é a ideia do rascunho? Você tem uma representação inicial do conceito, do produto que você quer desenvolver ou do software que você quer implementar para o seu cliente. Então, parece que fica até um pouco intuitivo de que rascunhos, desenhos, são usados na fase inicial de desenvolvimento do seu software ou do design do seu produto, no design de usabilidade do seu produto. Por quê? Porque você está apenas rascunhando ideias, isso aqui é algo rápido que você pode rabiscar, você pode riscar, você pode cortar e você pode ir adaptando para tentar entender até chegar naquilo que se aproxima mais da necessidade do seu cliente. Já o wireframe, né, continua sendo um artefato de design, continua sendo de baixa fidelidade.
parecido com um rascunho, diremos assim. Né? Inclusive, normalmente é feito em preto e branco ou tons de cinza. Conforme vocês podem ver numa imagem aqui, isso aqui é uma ferramenta em software muito utilizada para a criação de wireframes, que é chamado Balsamiq. Vou falar um pouco dela um pouco mais para frente, né? Mas os wireframes também podem ser criados, como são protótipos de baixa fidelidade, pode ser criados também com papel e caneta ou com alguma ferramenta, igual eu falei, tipo balsâmico, né? E como ainda não tem ainda não tem uma alta fidelidade, não está muito parecido com o produto, é mais para validar a ideia, também é usado muito nas etapas iniciais do seu projeto para validar as ideias com o seu cliente. Um outro termo usado é o de mockup. O mockup já é uma visualização do seu design que já se aproxima mais do produto final, né? Ele já tem o look and feel, né? Além de uma aparência, já te dá esse sentimento de interação, de interatividade presente dentro daquilo que você está representando. Embora a interatividade, o máximo que você tem aqui é tipo fluxo entre páginas, coisas do tipo. Porque o mockup, nem wireframe, nem sketch ainda é um produto, diremos, funcional ou muito próximo. Você tem o conceito de protótipo, que é o próximo conceito que engloba, seria o mais próximo ainda do seu produto final. O mockup está próximo do produto final, mas ainda tem a ausência de alguns fluxos, de algumas interações, principalmente de questões de usabilidade. Mas na parte visual, o mockup se aproxima muito de um produto final. Bom, então a gente comentar sobre essa questão da interatividade, que eu acabei de comentar com vocês, que o mockup, apesar de parecer muito produto final e poder ter alguma interatividade, ele ainda não é, diremos assim, o protótipo de maior fidelidade parecido com o produto. Ainda falta algumas interações quando eu trabalho com mockup. Então, eu vou falar um pouco de interatividade, porque interatividade é algo muito importante. Né? Por quê? Porque os rascunhos, wireframes e mockups são representações do design do produto, mas não representam na totalidade a interação de design, a interação do seu design. Então, é muito importante nos dias de hoje você não ter apenas uma representação estática do seu produto ou com apenas uma mínima interação entre telas. Hoje em dia você quer testar realmente a usabilidade dos seus produtos. Você quer verificar se o seu produto encanta o seu cliente. Você precisa produzir interatividade, uma granularidade mais fina para realmente talvez encantar o seu cliente. Então, para entender realmente o seu produto, nós precisamos avançar um pouco mais do que o mockup, né? Então, só lembrando, quando eu falar do termo interatividade, vocês podem associar a interatividade como fosse eventos, né? Mas é que evento é um termo muito técnico, né? Interatividade está mais associado com o comportamento humano que ocorre dentro de uma interface gráfica com o usuário. Por exemplo, é clicar numa determinada região, dar o zoom em determinado elemento de uma interface gráfica com o usuário, preencher algum campo de formulário, colocar o foco em um campo específico do formulário, né? Tudo isso são exemplos de interatividade do usuário com uma interface gráfica com o usuário que você precisa capturar nesse nível de granularidade para verificar se os seus protótipos estão atendendo ou não às necessidades do seu cliente. Tem pessoas, eu já vi na literatura, que usam o termo protótipo para significar ou um sketch, ou um mockup, ou um wireframe. E tem literatura que coloca protótipo, prototype, como um termo separado. Aí você teria sketch, wireframe, mockup e prototype. Aqui eu estou usando prototype como termo separado, mas tentem verificar que existe essa possibilidade de você estar usando protótipo como sendo a palavra representando ou wireframe, ou sketch, ou mockup. No nosso caso aqui, eu optei por usar protótipo como separado, como protótipo fosse o estágio final, seria o protótipo mais alta fidelidade próximo ao produto final, já com todas as interações definidas, com a questão de usabilidade já presente também. Então, qual é a definição de protótipo no nosso curso aqui, né? É um modelo funcional feito o quanto antes do design que a gente quer do nosso produto. Para quê? Para a gente ter um feedback do nosso usuário e poder rapidamente experimentar com novas ideias. Em vez de construir um produto que demanda tempo e gasta muito dinheiro, um produto real, eu faço um protótipo que eu vou gastar muito menos tempo, vou gastar muito menos dinheiro e vou validar com o meu cliente e pegar o feedback dele e adaptar. No final, o objetivo é ter menos custo
maior qualidade e entregar o meu projeto dentro do prazo. Então, quando eu vou fazer um protótipo, esse meu protótipo pode inclusive ter um misto de rascunho, de wireframe, de mockup, né? Só que qual que é a diferença? A diferença é que os protótipos são sempre interativos. Sempre. E quando eu falar interação, não pense apenas clicar numa página e ir para outra página. Estou falando de interação em granularidade mais fina. Inclusive, questão de touch, questão de zoom, de acessibilidade. Eu estou falando de várias outras características inerentes à qualidade do produto. Por que a gente precisa, então, de protótipos? Né? Porque o protótipo, né, literalmente falando, permite a gente simular a interação do usuário com a interface gráfica do usuário com o meu sistema. Observe aqui que eu tenho uma interação, o protótipo tem interação. Em todos eu estou deixando aqui para vocês o link para vocês poderem ter uma sensação melhor da experiência do usuário. Mas observe, lógico, o slide que eu deixei para vocês está em PDF. Aí o PDF não mostra essa animação, mas aqui no PowerPoint eu tenho a animação mostrando que isso aqui está mais próximo do protótipo. E repare que eu tenho alta fidelidade, né? Já é muito parecido com o meu produto final. Apenas um alerta aqui. Como o protótipo já está muito próximo do meu produto final, de alta fidelidade, algumas pessoas acreditam que não é necessário criar protótipos e você já criar o protótipo com código. Por exemplo, se o meu protótipo é de um sistema web, eu já fazia as páginas HTML. Em vez de usar uma ferramenta específica para prototipação, eu usar uma ferramenta para desenvolver software HTML, desenvolver páginas HTML. Tá? Embora seja possível, não é recomendado. Repare que a gente está na etapa ainda de prototipação, a gente não está na etapa ainda de desenvolvimento de software. Né? E embora HTML seja teoricamente uma linguagem mais fácil de ser aprendida, acaba gastando mais tempo de desenvolver um protótipo HTML do que você desenvolver um protótipo com uma ferramenta própria para isso, ferramentas visuais para isso. Então, nesse curso aqui, não vamos me preocupar com protótipos HTML. Aqui vou mostrar ferramentas para fazer protótipos, inclusive de alta fidelidade, mas não para protótipos HTML. Então, conforme eu disse, embora algumas pessoas se sintam confortáveis com HTML, fazer protótipos interativos com HTML, né, não a abordagem recomendada, né? Porque você gasta muito mais tempo com HTML. É mais recomendado você usar alguma ferramenta específica para prototipação, para você fazer rápido os seus protótipos e já validar a ideia com seus clientes. Então, aqui nesse curso, a gente não vai focar em protótipos baseados em código, mas eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês para a criação de protótipos. Seja sketches, wireframes ou protótipos de alta fidelidade. Né? Tudo isso eu vou demonstrar para vocês. Dentro das aulas de protótipos, nós vamos ter aulas específicas para desenvolvimento web, que aí vocês vão ter que aprender HTML. Mas aí a gente não está falando mais de protótipo. Aí a gente está falando do desenvolvimento do produto em si. Por que a gente cria protótipos? Eu trouxe aqui 4 respostas, né? 4 razões, né? Primeiro, que eu acho que é bem intuitivo, né? Que é para limitar o custo de desenvolvimento, gastar menos. Por quê? Porque você valida suas ideias mais rápido num protótipo. Quem é da engenharia da arquitetura vê o tanto que isso é importante, né? A arquitetura cria as maquetes, né? Então você olha uma maquete daquele apartamento que você vai comprar antes dele estar construído e toma decisão com base naquilo. Não é verdade? Aqui é a mesma ideia, né? E a maquete é uma representação de baixo custo e de baixo prazo, construído em pouco tempo, do que é o seu produto final. Aqui é a mesma coisa. Então a gente quer economizar com o nosso desenvolvimento de software, não desperdiçar, porque é o cliente que paga. A gente quer testar esses nossos conceitos de design, de interatividade, de experiência de uso, user experience, né? Nós temos que testar essas ideias. A gente quer refinar a usabilidade do produto, né? De nada adianta um produto que atenda os seus requisitos funcionais, mas que não tenha usabilidade, né? Isso é uma característica essencial em produtos, principalmente nos dias de hoje, no software que a gente entrega nos dias atuais. Todo mundo gosta de um touchscreen, né? Imagina hoje você ir no caixa eletrônico e não fosse touchscreen. Todo mundo gosta, facilita a vida, né?
Touch é apenas uma das formas, né? Apenas estou dando um exemplo de que usabilidade é algo muito importante. E a gente faz protótipo também para comunicar o design com os usuários e com os membros do time de desenvolvimento, para que a gente realmente esteja desenvolvendo o produto adequado. Então vamos lá. Primeiro a gente faz protótipos para gastar menos. Por quê? Porque para construir software, construir produtos, entregar serviços, são atividades que gastam muito dinheiro, são caras, né? Então, quando a gente cria protótipos, você elimina os riscos associados, valida as ideias o quanto antes, gasta menos dinheiro e, teoricamente, você cria um produto que satisfaça o seu cliente, né? Que seja fácil e que solva, né? E que resolva realmente os problemas do seu cliente. E quando a gente cria protótipo, a gente também quer testar os nossos conceitos, quer validar as nossas ideias acerca do produto, acerca do nosso software que a gente está entregando, né? Então, a atividade de criação de protótipos auxilia os projetistas, né, nesses conceitos de design e pode ser usado para que você apresente para o seu cliente como um mecanismo de feedback de como que está evoluindo aquela ideia, aquele produto que você passa de forma interativa e incremental. Vocês vão perceber que na área de software, você já deve ter percebido isso, seja o processo de desenvolvimento, seja o processo de manutenção, seja o processo de design, você tem vários processos, né? A maioria desses processos possui um ciclo de vida iterativo incremental. A parte de protótipos não é diferente, né? Não é um processo em cascata, né? Você vai em vários ciclos de criação, confecção daquele design, apresenta para o seu cliente, pega a ideia, volta, aperfeiçoa. Ou seja, iterativo incremental. Você começa com um rascunho, vai melhorando aquele seu protótipo, esses ciclos vão se repetindo. Percebo que desenvolvimento de software isso é muito comum, né? É a gente sair e não trabalhar com ciclo de vida em cascata. Embora ciclo de vida em cascata em algumas áreas da engenharia, por exemplo, vou fabricar despertador, né? Então isso o processo é bem definido, teoricamente o processo cascata funciona. Mas tudo que envolve criatividade, design de interação com o usuário, né? Criatividade pura, né? Processo em cascata normalmente não funciona. Então, eu vou até mostrar alguns modelos de processo para vocês, mas lembre-se, né, esses modelos de processo prescrevem algumas fases, mas essas fases não quer dizer que são sequenciais. Né? Elas trabalham em feedback loops complexos de interatividade paralelamente para que você produza realmente um produto de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, eu estou sempre batendo nessa tecla, né, que você testar os seus conceitos de design com o cliente e obter feedback é uma coisa muito importante dentro dessa área de design thinking, de user experience e de criação de protótipos. Né? Então, a gente quer testar esses conceitos, essas novas ideias do nosso produto de maneira rápida e barata. Uma das melhores formas, através de protótipos. E também nós criamos protótipos para entender melhor e refinar a usabilidade do nosso produto, do nosso software. A gente está sempre validando com o nosso cliente durante o desenvolvimento dos protótipos, focando às vezes especificamente em usabilidade, principalmente quando os nossos protótipos se aproximam de protótipos de média e de alta fidelidade. Que quando você tem um protótipo com rascunho, é difícil você mensurar usabilidade em rascunho. Você mensura outras coisas, né? Ideias iniciais, fluxo de telas, mas usabilidade é mais difícil. Mas à medida que a gente for melhorando a fidelidade do nosso protótipo, se aproximando do produto final, mais e mais a gente consegue centrar essas sessões de testes com o cliente em conceitos de usabilidade. Então, quando você for refinar a usabilidade, questões do tipo, né? Os rótulos dos botões estão claros, né? Todas as ações presentes nessa página ou nessa tela do celular são claras para você. Coisas desse tipo nós vamos trabalhar muito quando quisermos testar, tivemos como objetivo de teste usabilidade do produto. E acho que é bem intuitivo também, né? Nós criamos protótipos para poder comunicar o design não apenas com os meus usuários, testar com meus usuários, mas com os próprios membros do time, né? Porque o protótipo é uma excelente forma de você comunicar a visão do seu produto final para as pessoas envolvidas, para os stakeholders. Acabei de dizer sobre a questão da maquete. Uma maquete na arquitetura comunica o produto final para todos os envolvidos, para os arquitetos, para os engenheiros, para os pedreiros e para os consumidores também.
Inclusive, é uma boa prática a gente sempre ter um protótipo em mãos, porque sempre que o cliente quiser justamente, às vezes ele esqueceu de alguma coisa específica, ou ele quer testar alguma determinada ideia, você já pega aquele protótipo, já valida com ele, já, já facilita percorrer o protótipo, usar o protótipo, para que você possa obter cada vez mais esse feedback e ir melhorando. Vocês vão ver que alguns protótipos a gente precisa de um facilitador para apresentar para o cliente os protótipos. Quando o protótipo é de alta fidelidade, já quase um protótipo final, você precisa menos de um facilitador. Você já pode entregar para o seu cliente para ele experimentar aquele produto. Mas um protótipo de papel, normalmente você precisa meio que ter um facilitador do lado para tentar comunicar justamente o intuito dos designs a partir do time de desenvolvimento. E a mensagem que fica sempre é: eu vou validar várias vezes os protótipos com os meus clientes até chegar a algo que se aproxima do produto final. Mas para que eu faço isso? Para que eu tenha um feedback do meu cliente e, com base no feedback, eu aperfeiçoe aquele protótipo. Então, só lembrando, né, existe um custo de tempo, né? Se você tem custo de tempo, você tem custo financeiro, de esforço para criar seus protótipos, né? Então, talvez vale a pena você primeiro pensar mesmo assim, né? Antes de você colocar os seus protótipos para o seu cliente validar, você verificar, definir exatamente qual é o objetivo daquele seu teste, do seu protótipo, o que, que você quer pegar naquele momento do seu cliente. Inclusive, sabe, definir a expectativa para que o seu cliente, às vezes, não fique frustrado, porque às vezes você quer validar um item específico de usabilidade e o restante o seu protótipo não contempla. Aí o seu cliente está achando que aquele protótipo vai contemplar tudo. Não, você tem que já mostrar para ele, não, nessa fase eu quero só validar isso com você. Tá? Então, por isso, esquece as outras funcionalidades, nem estão prontas. Vamos focar apenas nisso. Então, para não perder tempo, não perder dinheiro, essas reuniões que você vai conduzir, esses testes, elas demandam tempo, demandam esforço, então você tem que planejar melhor para reduzir esse custo. Mas vocês vão perceber que na literatura, sempre a mensagem final é, né? O custo de um processo de criação de protótipos sempre vale a pena financeiramente. Por quê? Pelo fato de ser algo mais barato e de ser rápido. Você vai dar rápido a sua ideia. Então, o objetivo é falhar, mas falhar rápido. Porque se você falha rápido, você tem tempo para recuperar e perde menos recursos. Então, como resultado do custo em tempo para a criação dos protótipos, né, a ideia é que você crie o protótipo o quanto antes e valide rapidamente com o seu cliente aquelas ideias, justamente para que, a partir desses ciclos de feedback loops, de criação de protótipos rápidos e validação com o seu cliente, esses ciclos que vão se repetindo, a gente consiga rapidamente chegar, se aproximar do nosso produto final. Esse terceiro módulo, também dividido em aulas, eu vou falar um pouco sobre fidelidade de protótipos. Eu estou falando um pouco de fidelidade, mas vamos definir melhor isso aí. Nós vamos ver que nós temos três tipos de fidelidade. Protótipos de alta fidelidade, de baixa fidelidade e de média fidelidade. Cada uma dessas aulas curtinhas eu vou falar um pouquinho dessas questões. Então, nós temos três tipos de fidelidade de protótipos. Então, o que é esse termo fidelidade, né? Fidelidade é o grau de aderência, de completude da sua interface com o usuário, interatividade e fluxo entre as telas da sua interface. Quanto mais se aproxima do produto final, maior é a sua fidelidade. Basicamente, essa é a ideia. Uma outra maneira de visualizar, a fidelidade pode se referir à aparência visual e o grau de compatibilidade da funcionalidade do seu produto com o produto final. É uma outra forma de chegar ao conceito de fidelidade. Então, nós temos três tipos de fidelidade de protótipos. Prototipação de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. É importante lembrar que a atividade de criar protótipos ela é útil em qualquer parte do processo de design de experiência com o usuário. Em qualquer parte a gente vai usar prototipação. Eu comentei com vocês, eu acho, né? A parte de criação de protótipos é uma das partes dentro de uma área maior de design thinking, user experience, interface homem-máquina. Ou seja, protótipos é uma das partes de uma área muito maior.
mas é uma parte muito importante. É por isso que a gente está estudando com certos detalhes nessa sequência de gravações. E o tipo de fidelidade do seu protótipo vai variar basicamente de acordo com o tipo de feedback que você está querendo do seu cliente. Se você precisa de um feedback de usabilidade, você precisa ter um protótipo de alta fidelidade com o seu cliente, ou de média fidelidade. Se o seu feedback é só, por exemplo, no conteúdo, no fluxo entre telas, talvez rascunhos sejam suficientes. E um protótipo de baixa fidelidade talvez atenda à sua necessidade. Então nós vamos passar por todos esses tipos, mas lembrando que, dependendo de onde eu estiver no processo, eu vou poder querer usar um ou outro. Então a mensagem que fica é importante saber de todos esses tipos de fidelidade de protótipo, né? Porque para você justamente poder ter uma decisão melhor de qual tipo de utilizar com base em que momento você está no processo de design. Então vamos começar com atividades de criação de protótipos de baixa fidelidade. Então, protótipos de baixa fidelidade pode ser feito com rascunhos ou às vezes com ferramentas em software também. Algumas ferramentas de software permitem você desenhar com uma aparência de desenho à mão. Isso é muito comum. No caso aqui, eu peguei para esse exemplo hipotético que nós estamos usando em várias disciplinas de reserva de quartos em um albergue. Aí eu comecei a criar um protótipo de baixa fidelidade aqui feito com rascunhos. Observe que aqui eu criei um navegador web com uma espécie de cartolina, peguei uma folha A4 um pouco mais, não tão fina, um pouco mais espessa assim, uma espessura maior, e criei umas tirinhas aqui com cartolina aqui para representar as URLs, tá vendo? Então esse aqui é o tipo de protótipo de baixa fidelidade que eu posso usar para validar. Esse aqui é a homepage do meu sistema, da minha aplicação web, né? Então esses protótipos de baixa fidelidade são representações grosseiras, vamos pensar assim, do nosso design. Algumas interações e fluxos nem são definidas, né? E normalmente você pode fazer, inclusive, com papel e caneta, no guardanapo, no quadro, um quadro branco, vocês podem fazer, quadro negro, você pode fazer esses protótipos, né? Mas lembrando que existem algumas ferramentas em software também que permitem você criar protótipos com essa aparência. Então, muitas vezes são definidos apenas em papel, como eu gosto de fazer, fiz nessa imagem que eu mostrei para vocês, né? E quando eu falar aqui de protótipo de baixa fidelidade, eu vou incluir não só esses que são feitos em papéis, mas se você fizer também alguns wireframes, ou seja, alguns protótipos em escalas de preto e branco, talvez apenas com uma ligação entre as telas, eu também estou considerando como protótipo de baixa fidelidade. A questão é, protótipo de baixa fidelidade tem o mínimo possível de interação, porque não é ideal para você analisar questões, por exemplo, de usabilidade e de experiência de uso em protótipos de baixa fidelidade, né? Se a gente estiver usando papel, né, então é fácil fazer, né? Qualquer caneta, papel e lápis, você começa a rascunhar suas ideias. Não é nem o objetivo que fique bonito, é rascunho, né? É protótipo de baixa fidelidade. A ideia e tem até uma vantagem, né? Porque quando o seu cliente olha aquilo, como que ele vê com rascunho, teoricamente ele fica com muito mais ideias para falar, ele fala muito mais na reunião. Se você chega com um design muito pronto, muito bonito, basicamente seu cliente não fala nada, né? Você quase não tem feedback. O fato de ser rascunho talvez tenha essa vantagem, né? Até tem uma mensagem aqui, né? Não perca muito tempo pensando nas interações e os detalhes do seu design. Isso é um protótipo de baixa fidelidade. Né? A questão é você ter ideias em alto nível e validar com o seu cliente. Qual que é a vantagem também de protótipo de baixa fidelidade? Né? Qualquer tipo de projeto, você vai poder usar esses protótipos. Né? Muita imaginação, criatividade, papel e caneta. Apenas uma observação assim, né? Você só criar um desenho numa tela isolada lá, talvez isso aí não seja considerado um protótipo. Né? Você tem um rascunho. Né? A partir do momento que você coloca mais de um rascunho em sequência e talvez mostre um fluxo entre eles, aí você começa a ter um protótipo de baixa fidelidade. Tá, observe que não tem essa definição correta, às vezes, do termo, que às vezes existe uma interseção entre esses termos. Não são coisas discretas. Né? O que exatamente, qual que é o limiar que define algo entre baixa fidelidade e média fidelidade? Ou entre média e alta fidelidade? Existe talvez mais uma questão de bom senso.
É só lembrar que um protótipo de baixa fidelidade vai ter o mínimo possível de interação. Acho que essa é a ideia. E protótipos de baixa fidelidade, na nossa definição também, não apenas rascunho. Eu posso usar um wireframe com mínimo de interação e eu posso considerar isso um protótipo de baixa fidelidade. Esses wireframes normalmente são criados em ferramentas de software para facilitar essas interações mínimas entre as telas. E também acho que bem intuitivo, né? Como regra, assim, normalmente a primeira tela do seu software que você vai colocar na frente do seu cliente vai ser alguma forma de protótipo de baixa fidelidade. Né? Você está validando aquela ideia inicial ainda com o seu cliente. Né? Talvez o que fique de mensagem aqui também, observe que esses protótipos de baixa fidelidade, eles permitem você já identificar alguma coisa de usabilidade, mas seria em alto nível. Né? Você não tem como pegar a experiência de uso ou detalhes de granularidade fina de usabilidade usando protótipos de baixa fidelidade. Se você precisa pegar interações mais complexas, aí você vai precisar de um protótipo de alta fidelidade. Mas interatividade básica, tipo, clica aqui, vai para a página tal, você também consegue pegar com protótipos de baixa fidelidade. Então, vantagens. Né? Você cria de forma rápida, com pouco esforço, papel, caneta. Fica mais fácil você atualizar, você pode até arriscar mesmo, tá conversando com o seu cliente, está mostrando o protótipo em papel para ele, e está dando ideia, você está arriscando lá, não tem problema. A questão é você pegar feedback rápido do seu cliente sobre aquilo que você está desenvolvendo. Né? A outra vantagem, conforme eu discuti com vocês, né, como a aparência é feia, é uma coisa inicial, o seu usuário ele fica mais confortável, inclusive, de dar mais palpites. E é isso que você quer. Você quer criar um software que atenda a necessidade do seu usuário. E acho que fica claro que é mais usado, dá mais vantagem quando você usa nas fases iniciais do seu processo de design. Quais são as desvantagens, né? Você tem os fluxos que você tem no máximo é de uma página para outra, né? Clicou aqui e vai para lá. Então é muito pobre essa usabilidade, essa interação, esse fluxo de interação. Então você não consegue validar muito a experiência com o usuário. Então você não vai ter, então não espera numa reunião que você vai apresentar protótipo de baixa fidelidade, você ter muito feedback do seu cliente com relação à usabilidade. Porque fica difícil você capturar usando protótipos de baixa fidelidade. Uma outra desvantagem, como o seu protótipo é inicial, você precisa de uma pessoa que apresente, que guie o seu cliente pelos protótipos para buscar esse feedback justamente para ir aprimorar. Não adianta só mandar um e-mail para o seu cliente com seus anexos, com os seus rascunhos e achar que ele vai te dar um feedback adequado. Você precisa de um facilitador. Tá, e a prototipação de média fidelidade? Então eu peguei um exemplo aqui, uma página, fui no Google, tá? Apenas digitei lá protótipo de média fidelidade, eu caí nesse link, não estou validando se é um link bom, se não é um link bom, é apenas para ter um exemplo, tá? Eu coloquei a fonte aí. Observe que aqui, média fidelidade, eu já tenho algo que não é muito rascunho, e já estou simulando uma interação melhor, não apenas clicar. Você viu que teve um deslizar ali pela tela, né? Coisas do tipo. Então eu tenho um protótipo de média fidelidade aqui. Quando que eu vou usar? É quando eu já sei melhor, né? Já mostrei um protótipo de baixa fidelidade para o cliente e já me deu muito feedback. Então a ideia do meu produto já está mais madura. Então nessa fase começa a ter menos feedback desse tipo de alteração na minha ideia. Então nessa fase eu começo a fazer protótipos de média fidelidade, mas continuo ainda iterando com o meu cliente, customizando essas minhas ideias, né? Mas eu já tenho agora protótipos com uma aparência mais refinada, e focando mais em questões de usabilidade e menos em questões, por exemplo, de conteúdo. Quais são as vantagens, né? Eu tenho look and feel, uma aparência e um sentimento de uso que é mais próximo da realidade, mas ainda a gente não tem todos os fluxos nem todas as funcionalidades ainda disponíveis. É média fidelidade, então não está completo. Né? Mas aí eu posso estabelecer a expectativa do meu usuário numa reunião. Olha, esse protótipo já está mais próximo da realidade, mas ainda
tem funcionalidades que você vai clicar aqui, por exemplo, que não vão funcionar. Porque a gente está colocando como objetivo para essa reunião testar essa característica em particular. Ou seja, ainda não é um protótipo, é de alta fidelidade, de média fidelidade. Outra vantagem, né, como que parece mais real, um protótipo mais fidelidade maior, os usuários já ficam pensando que aquilo já está mais próximo do produto. Então ele começa a testar aquilo como se fosse o uso do produto final, né? Isso é uma vantagem. A desvantagem, né? Eu continuo precisando de um facilitador, porque ainda, apesar de estar mais próximo do produto final, tem questões ainda lá abertas, que eu preciso de um facilitador justamente para explorar junto do meu usuário, né? E outro problema é que eu demoro mais tempo. Se eu demoro mais tempo, tem mais custo de desenvolvimento, e são protótipos com uma fidelidade maior. E por último, nós temos os protótipos de alta fidelidade. São aqueles protótipos que já estão próximos do produto final e já com as interações e os fluxos definidos, já provendo, mesmo sendo protótipo, já provê a experiência de uso com o usuário. Aqui eu trouxe a foto da Samsung, né, desse celular dobrável, né? Mas isso é um protótipo. Repara que já é muito parecido já com o seu produto final. Quando que você usa o protótipo de alta fidelidade? Então as ideias já estão bem maduras mesmo, já está próximo de desenvolver o produto. Né? Então já teve várias reuniões com o seu cliente, vários feedback, vários ciclos de feedback loop com o seu cliente, você já refinou aquele protótipo e já está pronto para validar aquela ideia final. Nessa etapa, você está muito mais focado na usabilidade como feedback do que conteúdo. Teoricamente, você já definiu o conteúdo tudo, já definiu as funcionalidades do seu produto, está focando mais nas características de qualidade do seu produto. Então, um protótipo de alta fidelidade, ele tem esse look and feel de um produto real. Mas, de qualquer forma, você vai ainda continuar colocando para o seu cliente para testar, para verificar, antes de desenvolver, se realmente essas questões de experiência de uso foram cobertas. Se não, você ainda volta para aprimorar. Porque o que você menos quer nessa etapa final é acelerar o processo de colocar o seu produto no mercado e receber uma crítica muito grande de uma questão, por exemplo, de usabilidade ruim que você não detectou. É isso que você não quer no seu produto, né? Vantagens dos protótipos de alta fidelidade, né? Como eles aparecem muito com o produto final, né? O tipo de feedback que você vai pegar nesse final é em relação à qualidade do seu produto. Isso é uma coisa importante, né? Porque não adianta nada um produto que atenda os requisitos funcionais, mas não atenda as características de performance, de usabilidade, de distribuição, de segurança, de safety. Se o seu produto não atende essas características não funcionais, o seu produto não vai ser um sucesso no mercado. Tá? Então, o protótipo de alta fidelidade permite você capturar essas propriedades emergentes, essas qualidades do seu produto. E outra vantagem, como que o seu produto já está praticamente final nesse protótipo, teoricamente você precisa menos de um facilitador. Então a ideia é você mandar para o seu cliente, inclusive às vezes o seu cliente está remoto, você manda aquele protótipo final para ele avaliar. É uma possibilidade. Desvantagens, eu acho que fica mais claro para vocês, né, que é o tempo para criação. E fica mais difícil você também atualizar. Né? Os protótipos já estão mais próximos do produto final. E uma outra desvantagem é que o feedback das reuniões de apresentação para o seu cliente vão ser mais focados em usabilidade. Mas você vai acabar tendo menos feedback porque o produto praticamente já está final, né? Fica difícil o usuário identificar talvez coisas a serem acrescentadas. Hoje ainda vou falar um pouco mais desse módulo 4 aqui agora. Aí depois que eu terminar, na sequência da semana, a gente vai gravando os outros módulos. Mas hoje eu gostaria de falar mais sobre esse módulo aqui, que é a questão que eu venho falando com vocês, que a gente está comentando que o processo de design centrado no usuário é interativo e incremental. E nós vamos validando iterativamente com o nosso cliente e refinando a ideia do nosso produto, do nosso design. Então a gente precisa testar. Lembrando mais uma vez que a gente está falando de testes aqui no sentido de métodos ágeis. Não o setor de garantia de qualidade que testa o seu produto, o seu design lá no final.
A gente quer testar durante todo o ciclo de desenvolvimento. Tá? Eu quero essa mentalidade ágil para os meus produtos. Então, desde o começo, quando eu tenho protótipos com rascunhos, já estou testando aquilo com o meu cliente para eu pegar o feedback da avaliação do que está sendo feito, daquilo que está sendo apresentado para ele. Então, nós temos sessões de testes dos protótipos criados. Então, basicamente, o objetivo de testar esses protótipos de forma frequente é verificar se os designs sendo propostos estão de acordo com as expectativas dos nossos usuários. E lembrando sempre também que como a gente vai testar várias vezes com o usuário, em várias sessões, a gente estabelecer bem claro qual que é o objetivo para nós do time de desenvolvimento que a gente quer com aquela sessão de teste. Às vezes a gente quer, naquela sessão de teste, abordar só, por exemplo, questões de conteúdo da minha interface gráfica com o usuário. Não estou preocupado com questões de usabilidade. Aí a gente comunica com o cliente antes de começar a reunião para que ele tenha bem claro qual que é a expectativa, qual que é o objetivo para aquela reunião. Por isso que eu coloquei aqui, né? Estabeleça um objetivo claro do que nós queremos testar dentro de uma sessão. Para que dessa forma, inclusive, o facilitador ele foque o cliente, o seu usuário, para aquele objetivo dentro da reunião e não perca tempo distraindo para outras questões que a gente não está, que não é o objetivo. Lembrando que essas reuniões vão acontecer N vezes durante o ciclo de desenvolvimento. Dessa forma, é muito importante nós deixarmos bem claro para o cliente estabelecer quais são as expectativas dele dentro dessa reunião. Principalmente porque a gente quer definir qual que é o tipo específico de feedback que a gente quer nessa apresentação, nesse protótipo. Se o protótipo, por exemplo, ainda não é totalmente funcional, deixe claro para o seu cliente que algumas coisas que ali não vão funcionar. É muito comum, né? Você quer testar A, você apresenta para o cliente e vai clicar no B, com certeza. Converse com ele antes, deixa bem claro qual que é o objetivo. E eu acho que é bem intuitivo, né? Como que você testa? Você tem que escolher bem os seus usuários que vão representar o seu produto. Né? Se eu estou desenvolvendo um produto para classes A e B, não adianta nada eu colocar para testar com pessoas da classe C e D. Eu tenho que identificar o nicho de mercado. O pessoal que trabalha com user experience, essas coisas, estão muito focados no mercado, na sua audiência. Tá? Existem alguns modelos muito focados em classes sociais menos privilegiadas. Vou mostrar um modelo desse para vocês, que estão preocupados em criar designs que permite para pessoas que estão em situação de pobreza. Eu vou mostrar isso para vocês. Alguns dos modelos mais famosos do mundo são focados com esse público. Então você tem que identificar qual que é a sua audiência, né, qual que é o seu público-alvo, né, para que você coloque nessas reuniões representantes desse público-alvo. Então, só lembrando, nós vamos ter várias sessões de validação de ideia desses protótipos, né? Desde sessões que você vai apresentar protótipos de baixa fidelidade, até sessões que o seu protótipo vai ser de alta fidelidade já aparecendo com o seu produto final. O design do seu produto vai evoluir ao longo dessas sessões iterativas, de ciclo de vida iterativo com o seu cliente. Ainda mais agora no mundo da pandemia, né, pessoal? É muito comum se essas sessões de teste de protótipo sejam feitas de forma remota, não presenciais. Então, vocês, de certa forma, vão ter que, se vocês ficarem responsáveis por liderar uma reunião de teste de protótipos, se você for conduzir a reunião, uma das primeiras coisas que você vai ter que decidir ela vai ser remota ou vai ser local, né, para fazer essas reuniões, né? Porque dependendo dessa resposta, você pode mudar, inclusive, a abordagem para teste que você vai fazer, né? Às vezes você vai gravar um vídeo, caso seja remoto, ou às vezes, se for presencial, você não precisa. Às vezes você vai bolar um questionário e vai mandar um formulário para o seu cliente remoto. Ou seja, a estratégia de como você vai conduzir uma reunião vai mudar, se ela for presencial ou não. Por exemplo, se a sua reunião for remota, em especial se for médio e protótipos de alta fidelidade, esses protótipos você precisa menos de facilitador. Então talvez você já possa até projetar, você que é a pessoa que está responsável por conduzir essas reuniões, talvez já projete uma lista de tarefas, um checklist,
e passe o protótipo para os seus clientes remotos e pergunte para eles, vocês conseguem fazer passo a passo esse checklist usando remoto sem a minha presença? Talvez é possível você fazer coisas desse tipo, de forma que o usuário possa completar aquelas tarefas por si só. Se é um protótipo de baixa fidelidade e o usuário está remoto, talvez uma reunião via Google Meet, alguma coisa com demonstração ou gravação de um vídeo, de um screencast, para você mostrar para o seu cliente como que aquele protótipo de baixa fidelidade, como que ele interage, embora tenha poucas interações, qual que é o fluxo e qual que é o tipo de feedback que você está esperando do seu cliente. Tá, então nós temos várias reuniões de validação de ideias dos nossos protótipos, podem ser remotas, podem ser locais, e algumas demandam um facilitador. Se você for facilitador, né, a primeira coisa que você tem que entender é que quanto menor a fidelidade, maior a necessidade de um facilitador. Mesmo quando você tem protótipo de alta fidelidade, teoricamente o seu usuário não precisa. Mas eu sou daquela escola de pensamento que sempre, se possível, você ter um facilitador é ótimo, né? Porque o tempo todo, talvez você quer pegar aquele feedback em tempo real. Você está analisando o usuário lá, usando o seu software, teve aquele feedback, você quer capturar aquele feedback naquele momento. Se você não tiver um facilitador, isso não é possível, né? É muito importante, mas é muito importante mesmo que esse facilitador seja uma pessoa que seja habilidosa em conduzir, principalmente porque algumas perguntas vão ter que ser feitas. Da mesma forma que um Product Owner e um analista de requisitos, um engenheiro de requisitos, tem que ter habilidade para fazer as perguntas, para capturar os requisitos corretos, um facilitador tem que ter habilidade para fazer as perguntas para tentar capturar a experiência de uso que ele quer obter do seu usuário. Então não adianta nada se você colocar um facilitador que faça as perguntas que não são adequadas para o objetivo daquele teste. Vocês vão perceber que quanto menor a fidelidade, mais aberta, mais amplas são as perguntas. Quanto maior a fidelidade, mais específicas são aquelas perguntas que você normalmente faz. Também você tem que ter muito cuidado, porque às vezes o facilitador, às vezes a equipe de desenvolvimento elege alguém do seu time para ser o facilitador. Só que aí qual que é às vezes o problema? Aquele facilitador adorou aquele design que foi proposto pelo time. Ele já tem esse bias, ele está enviesado que aquele produto é bom, ele gosta dele. Ele já começa a fazer perguntas para o cliente no sentido de que o cliente vai gostar. Tem que ter um pouco de cuidado. O ideal é que, caso você selecione uma pessoa do seu time para conduzir essas reuniões, é que essa pessoa seja isenta. Ela não tem que tomar partido do time nem do cliente. Ela tem que apresentar o produto sem viés para aprovação ou para reprovação, para que o seu cliente possa dar o feedback de forma mais precisa possível e que vai ser adequado às suas reais necessidades de uso, tá bom? Então, quem que desempenha esse papel de facilitador? Eu acabei de comentar, né? Às vezes os próprios designers do time facilitam essas reuniões. É ok, desde que seja uma pessoa aberta a feedback, a críticas, não tem problema. Que tenha esse mecanismo, esse mindset de estar sempre querendo obter esse feedback para melhorar o produto. Às vezes, alguns trabalhadores, em qualquer área de conhecimento, às vezes termina um trabalho e o trabalho está bom, já está bacana, mas ele já não aguenta mais olhar aquilo, então ele quer que seja aprovado. Esse não é o mindset de um facilitador. Ele está bom, mas ele quer estar buscando que o cliente tenha algum espaço para melhoria ainda. Ele quer entregar algo bom, mas se possível entregar algo melhor ainda. Então ele está sempre buscando, mesmo em fases finais de protótipo de alta fidelidade, tentar descobrir alguma funcionalidade que vai realmente encantar o seu cliente. E talvez é muito importante que ele faça as perguntas sem viés, sem querer conduzir o cliente para uma resposta que o próprio facilitador quer. A gente não recomenda isso, né? Então quem que pode desempenhar? Pode ser alguém da própria equipe? Pode. Pode ser um pesquisador, isso aqui é uma área de pesquisa, user researcher, né?
Você tem uma área de pesquisa que é centrada em usuário para entender realmente as reais necessidades dos nossos usuários. Uma área muito ampla de pesquisa. Pode ser um pesquisador dessa área, pode ser um especialista em usabilidade, mas tem que ser alguém experiente, né? Experiente com a questão de protótipos e com objetivos de design. E mais uma vez, salientando, é muito importante que essa pessoa não tenha viés, seja uma pessoa neutra. A gente não quer ninguém conduzindo os nossos usuários para uma resposta que determinado facilitador quer ouvir. Tá, então conforme eu disse, existem campos, áreas de conhecimento enormes sobre User Research, uma área de conhecimento, Usability Testing é outra área de conhecimento, né? Então, demandam cursos por si só, não é nosso objetivo. Mas se você tiver se sentir motivado com essa área de protótipo, de experiência com o usuário, essa parte artística, que é muito importante na computação, eu estou apenas deixando algumas dicas aqui para vocês aprofundarem os seus estudos daqui para frente. Então, também conforme eu já disse para vocês, né, essas entrevistas, essas sessões de teste de protótipos, elas podem ser feitas tanto remota quanto presencialmente. Mas é importante que, além do facilitador e do usuário, você tenha representantes na reunião também do time de design, para que os feedbacks não, tá? Feedback é uma palavra inglesa que não tem plural, tá? Desculpa, pessoal. O feedback capturado pelos seus usuários já sejam claros para os próprios designers do time, né? Então, vamos mostrar alguns exemplos de questões que a gente pode ter. É só exemplo, né? Eu acho que são bem intuitivas, que vocês podem ter nessas sessões de teste remoto, né? De teste de protótipos, né? Que tipo de questões? Normalmente as questões vão ser ou questões mais abertas, de respostas livres do seu usuário, ou eu vou ter algumas questões muito específicas. Por exemplo, este link deixa claro para você o que faz o software? Às vezes eu tenho uma questão mais específica. Vocês vão perceber que quando eu estou na fase de protótipo de baixa fidelidade, as questões são mais abertas. Quando eu estou mais me aproximando do produto final, as questões acabam sendo mais específicas, né? Então, exemplo de algumas questões usadas. O que você acha dessa ideia? Repare que está muito aberta a questão, né? Uma questão ampla, né? Basicamente é um tipo de questão que você vai apresentar para protótipos de baixa fidelidade. Né? Apresentei um protótipo para ele de baixa fidelidade, mostrando, ó, estou querendo apenas validar essa ideia inicial. O que você acha? É o caminho, basicamente? Então, normalmente a gente usa rascunhos, né? Nesse ponto, e questões mais genéricas nesse ponto de desenvolvimento, né? Quando eu estou já no nível mais de fidelidade média, de média fidelidade, né? Então, repare que a gente já tem mais ou menos definida a ideia. Então, talvez aqui já estou explorando alguns aspectos mais funcionais. O que exatamente o sistema tem que fazer? Um exemplo de pergunta, né? O que você acha que esse item de menu faz? Tá? Repare que aqui eu já estou uma coisa mais específica, né? Embora ainda eu não tenha, talvez, um protótipo ainda de alta fidelidade. Olha um exemplo aqui de uma questão de alta fidelidade, um protótipo, né? Aqui eu já posso perguntar, né? Você consegue encontrar um quarto que você gosta e criar uma reserva para ele? Então, basicamente, aqui eu vou ter que, é bem provável que eu vou ter que ter um fluxo de atividades para atender esse objetivo, né? Eu vou ter que achar um quarto e depois que eu achar, eu vou ter que criar uma reserva. Então, eu vou ter que fazer várias interações. Então, eu já estou testando algo mais amplo, já uma coisa muito específica. Né? Eu quero criar uma reserva para um quarto em particular. Mas observe, pessoal, isso aqui são diretrizes, exemplos, né? Conforme eu disse, não tem uma separação clara entre o que é um e o que é outro. Ah, essa é uma pergunta para protótipo de baixa fidelidade. Essa é uma pergunta... Eu acho que na prática não existe isso, né? É mais uma questão de bom senso, de perceber que a partir do momento que seu protótipo se aproxima do produto final, as suas perguntas são mais focadas em experiência de uso ou validação de uma funcionalidade. Quando você está caminhando para protótipo de baixa fidelidade, as questões são mais abertas porque você ainda nem tem definido exatamente qual que é o conteúdo que está dentro de uma tela ou mesmo definido qual que é o fluxo que vai ser usado para uma determinada operação de sistema.